Então, bora lá para uma aula curta aqui, né? Contingências e estimativas contábeis. O que são essas contingências e estimativas contábeis? Vou explicar aqui o que são as estimativas contábeis. Isso aqui já está um pouco dentro do conteúdo de contabilidade. Isso aqui é mais para o lado da entidade, tá? Mas é importante a gente entender esse conceito aqui, porque o auditor ele vai ter que auditar essas estimativas que a entidade faz. As estimativas contábeis elas estão relacionadas com os eventos que, que eles dependem assim de um fato futuro incerto. Eles lembram um pouco o conceito de provisão, passivo contingente, por isso que tá ali, ó, contingência. Passivo contingente, provisão, ativo contingente, enfim. Eles dependem desses eventos que vão estar ligados com uma condição futura, né? E aí existem os litígios que estão em discussão no judiciário, é, existem várias coisas assim que dependem de condições futuras, investimentos, as próprias estimativas da própria entidade relacionadas com depreciação, é, coisas que vão acontecer no futuro, né? Então a entidade ela elabora essas estimativas. E para elaborar essas estimativas, como são coisas razoavelmente subjetivas, a entidade ela exerce um certo julgamento, tá? E aí isso acaba gerando uma certa tendenciosidade em algumas situações em que essa subjetividade é maior, a uma fraude, a uma distorção, né? Em que a entidade tenta se beneficiar disso de alguma forma. Então, o auditor ele vai julgar, analisar, justamente ele vai analisar, né, emitir um parecer justamente sobre o julgamento da entidade, julgamento do que ela está fazendo na hora de emitir essas estimativas. É o julgamento por trás dessas estimativas que o auditor vai analisar. Então ficou claro o conceito de a ideia por trás de estimativas contábeis. Vou até trazer aqui alguma coisa do Google para vocês, tá? Para esclarecer um pouco melhor. Para dar uma ideia mais clara. Então aqui no Google o que a gente tem? As estimativas contábeis são avaliações feitas pela administração de uma empresa para determinar valores de ativos, passivos, receitas, despesas que não podem ser medidos com precisão. Por isso que eu estou falando, dependem de fatores incertos, fatores futuros. Né? Eles são baseados em informações e julgamentos disponíveis no momento e têm como objetivo prever o melhor possível evento futuro ou condição incerta que vai acontecer para poder definir o valor daquela situação ali, entendeu? Então, no caso de um litígio judicial, a entidade ela pode estimar ali que vai ter uma perda de R$ 500 mil, mas pode ser que seja 1 milhão. Ela pode estimar que vai ter um ganho ali de R$ 100 mil, mas pode ser que seja R$ 10 mil, entendeu? Então, isso aí pode gerar uma distorção. As estimativas contábeis são essenciais para a preparação das demonstrações e influenciam diretamente a posição patrimonial e o resultado da empresa. Para vocês verem a influência disso aqui. Né? Alguns exemplos de estimativas contábeis são crédito de liquidação duvidosa, obsolência de estoque, valor justo de ativo financeiro, passivo financeiro, vida útil de ativos depreciáveis, então, depreciação. E as estimativas contábeis podem ser simples ou complexas. Aqui ele já vai aprofundar demais. Vamos voltar para os cards. Tendo essa ideia sobre estimativas contábeis, a gente vai focar no quê? Nessa parte contábil? Não. Isso aí deixa para contabilidade. A gente vai focar no que importa para o auditor. Tá? Então, aqui, o que a gente vai ver aqui nos cards? Justamente, grau de incerteza, grau de tendenciosidade, que o auditor vai ter que avaliar. E aí, o primeiro card já vem nesse sentido. As estimativas contábeis associadas a maior grau de incerteza referem-se ao desfecho de litígios. Litígios o quê? Judiciais, entendeu? Problemas judiciais. Isso aqui é verdadeiro, essas aqui são as que têm maior grau de incerteza. E aqui o texto da norma mostra justamente isso. Tá? Para algumas estimativas contábeis, entretanto, pode haver incerteza de estimativa relativamente alta, especialmente quando elas são baseadas em premissas significativas. Por exemplo, estimativa contábil em relação ao desfecho de litígio, estimativa contábil do valor justo de instrumento financeiro derivativo não negociado em bolsa, ou seja, negociado em mercado de balcão. Né? Eles chamam de mercado de balcão, os que não são negociados em bolsa.
Estimativa do valor justo para as quais é usado modelo altamente especializado desenvolvido para a entidade ou existem premissas ou dados que não podem ser observados no mercado. Em contabilidade, a gente faz essa diferenciação entre informações observáveis e informações não observáveis. As informações observáveis são aquelas que dependem de informações do mercado. Só que às vezes não existem essas informações no mercado. Aqui que a entidade faz, ela mesma, com base nas suas premissas, premissas da entidade, vai elaborar o valor justo daquele ativo. Aí vocês já sabem, né? Se ela está elaborando com base nas premissas que ela vai colocar, obviamente ela vai colocar de forma a se beneficiar, né? E aí, como existe uma certa subjetividade, vocês já sabem. Uma casa, por exemplo, que normalmente, com base em uma abordagem observável no mercado, custaria 500 mil, a pessoa querendo vender a sua própria casa, quer se beneficiar ao máximo, vai colocar lá que ela vale 1 milhão e 200, entendeu? 1 milhão e 300, enfim. São as premissas da própria entidade ou pessoa. Cabe ao auditor fazer estimativas contábeis. Falso. Quem faz as estimativas contábeis? A entidade. O auditor, ele vai fazer análise ali da auditoria, mas enfim, a responsabilidade é da entidade por fazer essas estimativas contábeis, tá? Na auditoria de estimativas contábeis, que são de responsabilidade da administração, entidade auditada, até aqui, ok, não cabe ao auditor examinar a fundamentação matemática das estimativas realizadas. Óbvio que ele vai analisar isso, porque ele não analisa. Mas verificar se estão coerentes com o comportamento da entidade em períodos anteriores. Falso, falso. Falso inclui os dois, né? Então, tanto o padrão ali dos períodos anteriores, comportamento, ver como essas estimativas que a entidade fez se comportaram ao longo do tempo, vai ser feito como a avaliação matemática, né? Fundamentação matemática. Por que ele não faria isso? Não faz sentido. É um indicador de possível tendenciosidade com relação a estimativas contábeis, mudanças em estimativas contábeis ou no método de elaboração da DC, quando a administração fez uma avaliação subjetiva de que houve mudanças nas circunstâncias. O que ele está falando aqui? Então a gente vai mudar a estimativa contábil que estava sendo feita. Por quê? Porque aí nesse porquê que tem que mudar a estimativa contábil que estava dando certo até ali. Aí porque eu acho que subjetividade, porque as condições do mercado com base no que nós observamos, enfim, está tentando mudar para se beneficiar de alguma forma, entendeu? É um indício ali, ó, um indicador de possível tendenciosidade da administração. Então é verdadeiro esse card por esse motivo. Então aqui eu coloquei, eu acho que os motivos, né, que podem ser indicadores, mudança estimativa no método de elaboração, quando a administração faz uma avaliação subjetiva, utilização das premissas. Ó, isso aqui, ó, saiu da nova revisão, não vou nem ler. Seleção e elaboração de premissas significativas que produzem uma estimativa pontual favorável para os objetivos da administração. Então, ela seleciona as premissas significativas. Não, ela seleciona ou elabora premissas significativas justamente com esse objetivo, né? Para produzir um resultado pontual favorável ali, entendeu? Então, tá ali, ó, dando uma, entendeu? Jogo de quadril ali para poder as coisas darem certo para ela. Seleção de estimativa pontual que pode indicar um padrão de otimismo ou pessimismo. Enfim, tá naquela linha de raciocínio que eu já tinha trabalhado com vocês aqui. É um indicador de possível tendenciosidade da administração com relação a estimativas contábeis, utilização das premissas da própria entidade para estimar estimativas contábeis do valor justo quando elas são inconsistentes com premissas do mercado observáveis. Aí aqui já é mais absurdo, né? Porque existe a premissa do mercado e essa daqui a entidade quer utilizar as premissas dela que são inconsistentes com as do mercado. Aí já é mais suspeito ainda, aí é um indicador de possível tendenciosidade assim muito forte, né? Então verdadeiro, verdadeiro. Por mais que não conste mais da nova revisão, ainda assim continua fazendo sentido, então verdadeiro. É um indicador de possível tendenciosidade da administração com relação a estimativas contábeis. Seleção e elaboração de premissas significativas que produzem uma estimativa pontual favorável. Aquele lá que a gente acabou de ver, né? Estão todos nessa redação aqui, também é verdadeiro. Dimensionamento está naquele mesmo texto. Então, indicador de possível tendenciosidade e, enfim, em relação às estimativas contábeis, dimensionamento da provisão para contingências tributárias, fundamentada na posição de probabilidade de sucesso, processo apresentado pelo advogado da empresa. Isso aqui é um procedimento contábil
padrão. Então, quem já estudou contabilidade sabe, né, que quando a gente vai classificar essa provisão, né, relacionada com o processo ali trabalhista, ele é classificado entre provável, possível, contingente. E aí é isso que vai definir, né, essa probabilidade que vai definir como ele vai ser classificado. Então é um procedimento contábil padrão. Por isso aqui não é um indicador de possível tendenciosidade, falso. Então o adicionamento da provisão para contingência tributária no caso, mas enfim, qualquer procedimento judicial fundamentado na posição de probabilidade de sucesso do processo é um procedimento padrão, é um falso. Mais um aqui, um indicador, seleção de estimativa pontual. Pode indicar um padrão de otimismo ou pessimismo. Também é aquele lá que estava na norma, verdadeiro por isso. Aqui, ó. E também faz sentido, né? No contexto geral, faz muito sentido que isso aí esteja aqui, né? Potencial para tendenciosidade da administração intencional é inerente em decisões subjetivas. Ah, tá. É uma afirmativa aqui, tá? A gente vai julgar se é verdadeiro ou falso. O potencial para a tendenciosidade da administração intencional é inerente em decisões subjetivas, ou seja, que não é objetivo, que não tem critério de avaliação objetivo. São muitas vezes necessárias na elaboração de estimativas contábeis. Verdadeiro. É justamente esse card aqui resume a ideia inteira dessa aula aqui sobre estimativas contábeis. Então leiam ele 10 vezes se for necessário, mas entendam essa ideia geral aqui. Ó. Potencial para a tendenciosidade da administração, de forma intencional, é inerente em decisões subjetivas, tá? Que dependem de premissas da entidade, que são muitas vezes necessários na elaboração dessas estimativas contábeis, que dependem e justamente não podem ser elaboradas de forma objetiva. Então é um conceito aqui que se fecha de forma linda para encerrar essa primeira aula aqui sobre estimativa contábil. Então, verdadeiro. Termina a aula. Na próxima vez que a gente for ver estimativas contábeis, a gente vai pegar poucos detalhes, tá? Então, 5 detalhezinhos aqui para preencher, mas um card difícil que vocês vão ver provavelmente só como uma revisão de véspera. Até semana que vem, que a gente volta com continuidade de eventos subsequentes.